O relator geral. Proposta 24, do Departamento Artístico e Subdepartamento de Música do MTG. O relator, Roberto Fishborn, e trata do regulamento artístico, alteração do artigo 23, avaliação. Boa tarde, senhoras e senhores. Mais uma vez, quero cumprimentar a mesa de trabalho. Proposição 24. Proposta, o autor é o Departamento Artístico e Subdepartamento de Música. A proposta é a alteração do artigo 23 do Regulamento Artístico do Rio Grande do Sul e a alteração do artigo 26 do Regulamento do ENARTE, onde prevê a seguinte alteração. A correção coreográfica passa a ter 3 pontos. Na avaliação, serão observados os seguintes quesitos. Na avaliação de grupo de dança, tá, gente? Correção coreográfica, 3 pontos. Harmonia de conjunto, 2 pontos. Interpretação artística, 4 pontos. Acompanhamento musical, 1 ponto. Certo? Na do ENARTE, no artigo 26, a redação é a mesma. Correção coreográfica, 3 pontos. Harmonia de conjunto, 2 pontos. Interpretação artística, 4 pontos. Acompanhamento musical, 1 ponto. Justificativa. A alteração introduzida nos regulamentos na convenção passada gerou uma situação de isolamento dos novos musicais, impossibilitando o surgimento de músicos novos, posto que é inviável a existência de acompanhamento musical de grupos de dança sem alguma espécie de avaliação da linha melódica, acompanhamento, execução, afinação, correção e outros quesitos mais. Razão bastante para os grupos de dança buscarem a experiência de grupos musicais de maior expressão e com mais tempo de carreira. Ademais, não existindo pontuação na música dentro da nota final da dança, os rodeios, verdadeiros laboratórios para os grupos de dança e para os grupos musicais em formação, nunca pedem avaliadores, não permitindo assim a correção. E, portanto, o crescimento e aprimoramento dos novos musicais, mais uma vez, formando uma redoma nos musicais com maior experiência. Além do mais, a existência de poucos concursos com avaliação de música torna o acesso à correção musical restrito aos grupos que participam do certame ENARTE, sendo sabido que tradicionalismo e cultura gaúcha é muito mais abrangente do que este concurso e vai até os mais longínquos rincões de nossa querência. A avaliação atual contribuiu para a descaracterização estilística e histórica no que diz respeito ao gênero tradicionalista, uma vez que fica imensamente subjetiva a avaliação dos musicais, possibilitando que muitos desses insiram elementos atuais e oriundos de outros estilos musicais, ferindo aos parâmetros históricos musicais da cultura gaúcha, mesmo que esta seja formada por influências multiétnicas. Faz-se lembrar que andamentos, estilos, fraseados, arranjos, afinação são fatores importantíssimos e profundamente determinantes para o bom desempenho do grupo de danças. Tais fatores e pontos a serem avaliados e considerados podem influenciar tanto positiva quanto negativamente o resultado das coreografias. Segundo o mestre Paixão Cortes, se dança conforme a música. Por essa e outras colocações tão expressivas, a música possui papel decisivo no certame de dança e merece uma valorização no concurso. Contudo, não de tal monta a decidir de forma pontual como se encontra atualmente, batendo diretamente na média final das notas do quesito de dança, interpretação, harmonia e correção, mas sim sendo computada dentro de sua integralidade, constituindo no seu conjunto uma única forma de valorizar sua importância para a existência da dança, garantir sua preservação nos rodeios e sua caracterização cultural nos mais distantes rincões do nosso pago. É ponto crucial de forma como se encontra as entidades tradicionalistas não permitirão experiências com novos musicais, com pouca prática em certames, colocando em risco o resultado direto dos seus grupos de dança, encobrindo na música eventuais falhas embutidas em todo um junto de trabalho. Pois bem, a questão é muito prática, senhores. Eu vou bem direto ao ponto. No ano passado, nós fizemos a aprovação onde retiramos a pontuação do quesito música no ENARTE, atribuindo apenas descontos. Porém, durante todo esse período, desde a última convenção até o dia de hoje, não foi operacionalizado esta questão
de forma prática. Como assim? Ela não foi aplicada em nenhum rodeio, ela não foi aplicada em nenhum concurso, certo? O nosso primeiro experimento, o primeiro laboratório, vai acontecer agora no início das interregionais. E isso se torna muito arriscado, uma vez que não se sabe como vai ocorrer essa avaliação. Entendemos, junto com o Departamento de Música, e aí vem a questão da nossa participação, né, que ainda, junto na proposta, seja inserida, né, e disso depende o apoio ou não da proposta, né, que seja acatado pela autora, pelo departamento, no caso, essa observação. Inserimos logo após a descrição da pontuação o seguinte item: parágrafo único. Os critérios para avaliação serão definidos pelo Subdepartamento de Música do MTG através de nota de instrução aprovada em Congresso Técnico de Música realizado em conjunto com membros dos musicais dos grupos concorrentes do ENARTE. Então, a partir de agora, a gente tem que realizar um congresso técnico onde todos os músicos, em conjunto com o Subdepartamento de Música, vai definir os critérios que serão usados para a avaliação da música. O que entendemos ser muito mais coerente e menos arriscado da forma atual, onde não se sabe como será aplicado. Ou, por uma questão de, até mesmo, de preservação da comissão e dos musicais, será aplicada uma avaliação extremamente técnica. Então, o nosso objetivo, quando aprovamos no ano passado, era simplificar. Era que apenas fosse avaliado se o musical não iria descaracterizar a música, mas a gente não definiu critérios dessa descaracterização, a gente não pontuou a questão de afinação, que é uma questão muito importante, e essas informações eu obtive através de conversas com a nossa diretora de música, a Márcia. Então, ela está muito preocupada pela falta de critérios e como isso vai acontecer. Como a gente não teve nenhum laboratório, não temos como avaliar, e estamos às vésperas de um ENARTE. Então, a minha relatoria vai favorável à proposta, desde que seja acatada a inserção desse parágrafo único, onde prevê um congresso técnico com os musicais, para definir os critérios de avaliação através de nota de instrução. Tá, agora vamos ouvir o autor da proposta. A autora. Boa tarde a todos os tradicionalistas aqui presentes. Me chamo Márcia Guzzi, sou diretora do Subdepartamento de Música do MTG. Nossa proposta, em conjunto com o Departamento Artístico, vem em expectativa das situações que foram se formando esse ano, em razão da questão dos descontos na média final dos grupos de dança, em que a música herdou um peso de desconto, efetivamente decidindo os concursos de dança. A música, ela precisa de uma valorização dentro da dança, como sempre existiu, dentro dos 10 pontos que efetivamente ela possuía. Até então, ela estava tendo a situação de desconto que decidia um concurso que é de dança. Diz o mestre Peixão Cortes que a gente dança conforme a música, e como tal, nós precisamos valorizá-la, mas não a tal ponto que somente a música vai definir um concurso de dança. Respeitamos todas as propostas até então apresentadas. Somente como as coisas estavam colocadas e as justificativas pelas quais elas apareceram, nós estávamos vendo na prática somente a utilização e a valorização de grupos musicais experientes e muito bem remunerados, não podendo permitir o surgimento de novos musicais. Nós precisamos reverter esse quadro e nós contamos com essa participação. Até então, as regionais que foram realizadas, na prática, não aplicaram essa situação dos descontos, então não há um efetivo prejuízo a nenhuma das partes. Trago uma circunstância que até o relator poderá analisar agora, se haveria a possibilidade de aplicar a partir das interregionais do ENARTE, agora em agosto. Quanto ao adendo feito à nossa proposta, eu acato,
Até mesmo porque, na prática, nós fazemos isso há 3 anos dentro do nosso departamento. As diretrizes e avaliações técnicas são feitas e alinhavadas juntamente com os músicos. Então, efetivamente, nada muda da prática que nós adotamos na nossa sistemática de trabalho. Acredito que seja essa a nossa posição. Nós gostaríamos de contar com a colaboração e que isso vem em prol do concurso, tornando mais assimilável, não só um concurso grande como o Enarte, mas valorizando a possibilidade do músico pequeno, dos rodeios lá do interior, onde surgem os novos musicais. Também uma forma de valorizar esses musicais é chamar um avaliador de música que possa educá-los, vendo o avaliador não como uma punição, e sim como um educador, para que melhore esses musicais. Mas isso se existir uma nota de música dentro do contexto da dança. Se ela for fora, ninguém leva avaliador de música. Acham que a música não vale. Então, daí ninguém leva o avaliador de música. Quando é que esse músico poderá ser corrigido? Somente em grandes concursos ou grandes rodeios. E quem é que chega a esses grandes concursos e grandes rodeios? E onde fica o grupo em formação? O músico em formação? Qual é a possibilidade que é dada a ele de passar por uma avaliação? Avaliação, retorno a dizer, não como uma forma de punição, e sim como uma forma de educação, a possibilidade de uma correção. A maior correção é lá no rodeio pequeno, e não vendo somente a cereja do bolo como é o Enarte. Nós, dentro de um departamento, não podemos ver um festival grande somente como a meta do nosso trabalho. Nós temos que pensar no pequeno músico, no pequeno festival. O rodeio de formação da cidade de cada pessoa. E essa é a nossa realidade. Gostaríamos de contar com a compreensão de cada um dos senhores nesse momento. Muito obrigada. O relator deseja voltar. Não. Agora tem inscrito? Não tem inscrito? Carlinhos. Bom, já meu boa noite ao presidente, à mesa, os companheiros convencionais. E já de início, eu já vou deixar bem claro que sou favorável à relatoria. E, em consequência, favorável à proposição. Mas não sem antes fazer algumas considerações que eu considero importantes. Primeiramente, que a proposição foi aprovada na última convenção e deveria ter sido implantada logo na sequência nos rodeios artísticos e também deveria ter sido implantada no Enarte a partir deste ano. Isso não aconteceu. E aí eu me pergunto, e pergunto aos senhores convencionais, até que ponto um departamento do movimento tradicionalista tem o poder de decidir se o que foi aprovado na convenção é bom ou é ruim? Deveria ter sido implantado. Em função disso, não houve o aprimoramento da proposição, não houve o laboratório que era necessário que tivesse havido durante o ano nos rodeios artísticos, para que isso pudesse ser testado, e eu não seria irresponsável em querer que nessa oportunidade no Enarte as entidades fossem prejudicadas na avaliação por a proposição que foi aprovada no ano passado não ter sido testada o suficiente. E esse é o motivo pelo qual eu sou favorável hoje à proposição de retornar o que era antes, pensando exclusivamente naquelas entidades que estão se preparando para esse evento do Enarte. Alguns argumentos que se apresentou nessa oportunidade, que fala no isolamento dos músicos de hoje. Não tem como nós sabermos isso aí, porque realmente não foi testado. Então não tem como argumentar que eles estão isolados e que não deu certo a proposição. Da mesma forma também, eu com 55 anos de idade, 50 anos de movimento tradicionalista, quase todos eles dedicados à área artística, não consigo compreender qual é a necessidade que existe da preocupação por que os avaliadores não estão indo nos eventos. Porque um avaliador a mais é um custo a mais para o evento que tem. Não que não seja necessário, mas eu acho que não deve ser essa a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser com a simplificação e com o coletivo, e nunca com a questão pessoal.
Quanto aos critérios que não ficaram bem claros, lembramos que na proposição que foi aprovada, os critérios deveriam ser definidos por nota de instrução pelo subdepartamento de danças do departamento artístico, logo depois da convenção. Isso também não foi feito. Mas, de qualquer forma, eu teria vários outros argumentos e várias coisas também para colocar, mas eu vou resumir de que o motivo de que eu sou favorável à proposição é exatamente para não prejudicar aquelas entidades por, quem sabe, a irresponsabilidade de alguns que não fizeram a sua parte. Era isso, obrigado. Volta o relator. E depois voltam os autores. Se pelo prazo de 5 minutos podem se dividir aí. Muito bem. É importante salientar que, como já falado pelo Carlinhos, não tivemos a oportunidade, nós temos que trabalhar de maneira mais segura possível, preservando os nossos grupos de dança e os nossos musicais. E uma outra questão que não foi prevista no ano passado e que também interfere direto no regulamento e que também nos, digamos assim, ratifica ainda mais a questão da aprovação dessa proposta, é que no artigo 19 do ENARTE, no inciso 2º, nos critérios de desempate, se houver empate nos 3 primeiros critérios, os 2 próximos critérios de desempate são relacionados à música. E nós não tínhamos essa previsão na atual redação. Isso prejudicaria ou causaria um problema muito grande, né, se viéssemos a ter um empate na fase final do ENARTE. Então, quero só ratificar dessa forma e aí quero pedir a todos, então, que nos auxiliem e nos apoiem para que a gente possa acertar o passo nessa questão do ponto dos musicais. Muito bem, Fischbauer. Voltam os autores, então. Senhor presidente, senhores componentes da mesa, senhores convencionais, coordenadores, senhores e senhoras. É muito fácil ocuparmos o microfone simplesmente para criticarmos o que foi feito, deixou de se fazer. O fato é que estamos aqui como forma de aprimoramento a cada ano para que melhoremos o que talvez tenha sido tentado ser implantado e não deu certo. É para isso que existem convenções e congressos a todos os anos. Na verdade, a proposta no passado é falha, até porque dentro dos critérios técnicos de desempate não previa nada, o que contrariava o próprio regulamento já existente, em outro artigo. Afora isso, a questão da responsabilidade dos eventos, rodeios em particulares, eventos das coordenadorias, todos os senhores sabem, estão carecas de saber que é responsabilidade do promotor, e nós apenas apoiamos. Então, não tem como nós mandarmos especificamente para avaliar se o coordenador, o patrão, não assim o desejar. Embora, em algumas situações, sim, contrariando o que o conselheiro Carlinhos falou, foi feito alguns testes e foi chegado à conclusão, embora não totalmente a contrária a que o senhor falou, chegamos a essa conclusão que ela não é aplicável, não é sadia, não é salutar, e tanto músicos como integrantes dos CTGs, invernadas artísticas, grupos de dança propriamente ditos, chegamos a esta conclusão. Embora também haja, e sabemos que a prática disso poderia levar a um aprimoramento, o benefício que isso traria é infinitamente melhor que o malefício que estava trazendo. E que, em vistas de acontecer o ENARTE, então, tomamos a frente para que não retornássemos totalmente ao que era atrás, não é o que diz a proposta, mas que chegássemos a um meio termo, em que não haja o arredondamento, ela volte a valer um ponto e não apenas chegue na nota final como mera forma de desconto. Então, por isso que foi feito desta forma, para que não haja prejuízo e para que a forma fique mais clara e mais, provavelmente, parelha para que todos possam exercer o direito à concorrência. Márcia. Eu somente gostaria de agradecer as palavras que me foram dirigidas, direta ou indiretamente, nesse momento, dizendo que o nosso departamento fez as notas de instrução e eu tenho 15 anos de trabalho ao movimento em prol da música,
em prol do tradicionalismo. E aprendi aqui que o respeito é a maior virtude do gaúcho. Enfim, a questão da música, nós estamos tentando recompor o valor da música dentro da dança. Situações que foram colocadas por pessoas sem qualquer conhecimento técnico foram trazidas à tona e nós, nesse momento, como músicos, estamos tentando reparar erros efetivamente danosos a músicos, grupos de danças e a todas as pessoas vinculadas a elas. As pessoas que estão diretamente relacionadas às entidades tradicionalistas e que têm um pouco de conhecimento sabem do que a gente está falando. Gostaria de agradecer e somente não foi mais comentado pelo relator a situação da possibilidade de aplicação ou não a partir deste ano com as interregionais. Muito obrigada. Muito bem. Então, já os autores e relatores, o relator a favor da proposição, colocamos em apreciação. Quem for favorável ao parecer do relator, por gentileza, de cartão riba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31. Alguém contra? Então tá, unanimidade. Tem um lá contra. Então tá. Então a maioria.